Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, total de famílias endividadas no Brasil já chega a 63,4% dos lares em maio, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, é isso? Exato, esse é um indicador para o mês de maio, mostrando que houve um aumento do endividamento das famílias, um aumento em relação ao mês anterior, e, portanto, em relação a abril, e também um aumento em relação a maio do ano passado, aumentou 4,4%, chamado nível de endividamento, ou seja, o comprometimento que os trabalhadores, as famílias têm com, por exemplo, cheque pré-datado, cartão de crédito, o carnê da loja, a prestação do carro, seguro, empréstimo pessoal feito com alguma financiadora, às vezes com uma outra pessoa. Portanto, há um aumento do endividamento. Em alguma medida, isso está associado a uma dificuldade maior para regularizar e para cumprir os compromissos assumidos, e parte está associada ao desemprego, a uma dificuldade por ter renda corrente para fazer frente a esse tipo de compromisso que as pessoas e as famílias têm. Esse aumento ele decorre também de uma situação de priorizar para a renda disponível outros gastos e não cumprir com esse tipo de obrigação. Isso mostra a fragilidade que a economia tem nesse momento de sustentar um nível de atividade no qual as pessoas com emprego e com renda garantida por meio do emprego ou da ocupação consigam fazer frente aos compromissos que assumiram no passado, muitas vezes relacionados à perspectiva de que o emprego estaria preservado ou que a renda estaria preservada e que teria, portanto, segurança para honrar com esse tipo de compromisso. De outro lado, muitas vezes esse tipo de situação é a alternativa que o trabalhador tem para ter algum tipo de renda e poder realizar o consumo imediato, por exemplo, o cartão de crédito ou o cheque especial. São mecanismos usados muitas vezes para ter alguma alternativa de renda e isso gera um endividamento. O aumento do endividamento ocorre, especialmente para as famílias até 10 salários mínimos, cresce esse tipo de endividamento. E o grande vilão da história ainda são é o cartão de crédito e é também o cheque especial. Nesses dois, as famílias estão mais endividadas, quase 79% das famílias têm algum tipo de endividamento no cartão de crédito e muitas vezes no cheque especial, ambos com as maiores taxas de juro, com juros extorsivos em relação ao que é praticado em outros países e, portanto, as pessoas acabam pagando uma, duas vezes, três vezes o valor do empréstimo. Alguém toma R$100, acaba pagando 300 muitas vezes para poder repor aquele empréstimo, dada a taxa de juros e o tempo que leva para fazer esse pagamento. Famílias têm também um aumento em termos do prazo, do período em que elas estão com atrasos, seja atrasos com mais de um ano também cresce, a média dos atrasos está na ordem de 63, 64 dias, mas há famílias que têm atrasos, por exemplo, com mais de 3 meses ou mais de um ano. Cerca de um terço das famílias tem atrasos com mais de um ano, outro terço com um atraso mais de 3 meses. Portanto, não é um atraso conjuntural, no geral está associado, como eu disse, ao problema do desemprego e ao problema da ausência de uma renda garantida para fazer frente ao endividamento. Por isso é fundamental que se tivesse um programa específico voltado para uma regularização da dívida. É evidente que pressuposto principal é que a economia volte a crescer, voltemos a ter emprego, as pessoas tenham condições de ter atividade produtiva, com renda, com emprego, com salário, para poder fazer frente ao endividamento. Mas também é muito importante que nós tivéssemos um programa específico voltado para apoiar a regularização dessas dívidas. É possível que o governo
pudesse estruturar um programa específico voltado para a regularização, especialmente das dívidas das famílias e das pequenas empresas, um programa de apoio por meio do sistema financeiro, com vantagens para que a regularização pudesse, de um lado, trazer tranquilidade para as pessoas, de outro lado, elas poderem voltar para o mercado de consumo e poderem, portanto, com o consumo, animar a própria economia. Portanto, um programa de regularização de dívidas é também um programa que apoia uma retomada do crescimento econômico, apoiando a capacidade de consumo das famílias, a regularização dos seus débitos, para que elas possam ter capacidade de realizar o consumo e o parcelamento das dívidas, apoiar a disponibilidade da renda, do salário, para que a capacidade de consumo dos salários possa reativar e animar a economia. Como você disse, né, Clemente, já tem famílias já que há mais de um ano, né, estão aí com essas dívidas, né? E a probabilidade de se implementar um programa de regularização de dívidas neste governo é um pouco remota, né, Clemente? Nesse momento né, Marilu, porque o governo tem falado que não vai fazer nada enquanto a reforma da Previdência não for aprovada. É um negócio absurdo. A economia está travada, o país com mais de 3 milhões de pessoas desempregadas, as expectativas de crescimento semana após semana são cada vez menores, o governo não toma nenhuma outra iniciativa para a retomada do crescimento e aposta numa única bala, que é a reforma da Previdência. É como se ela aprovada fosse tudo mudar, e já começam todos a falar, olha, isso não é bem assim, a reforma pode ser aprovada e nada pode mudar. Portanto, ter iniciativas para a retomada do crescimento é muito importante. Uma delas é essa, a regularização da dívida, que nesse momento não tem aparecido no debate, aliás, não tem aparecido nada no debate do ponto de vista da retomada do crescimento econômico. Essa é uma das medidas, muito importante essa medida, no conjunto das medidas, entre elas a retomada do investimento, a retomada das obras paradas, existem milhares de obras públicas paradas, o apoio do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES ao investimento produtivo. Bom, é uma série de atividades e de iniciativas que, junto com, por exemplo, a regularização de dívidas de micro e pequenas empresas e dos trabalhadores, ajudaria na retomada do crescimento. Não é isso que tem aparecido na agenda do governo e, infelizmente, as consequências são bastante graves para os trabalhadores e para toda a sociedade. Tá certo, Clemente. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.